Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Poderosa Graça. Eu, pastor Tiago Rovati, do Ministério Pentecostal, resgatando vidas. Você seja bem-vindo ao nosso podcast. Deus tem uma palavra muito profunda ao teu coração. Então eu quero que você dê um like aí, quero que você se inscreva no nosso canal. E juntamente comigo, neste momento, está o pastor Fábio Luiz, da Igreja Deus Proverá de Campinas. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui nesse podcast, abençoado da Igreja, podcast Poderosa Graça. E hoje vamos falar alguns assuntos muito importantes a respeito de fé, a respeito das Escrituras Sagradas. Fica até o final que vai valer a pena. Vai valer muito a pena porque nós vamos falar de um assunto muito forte, um assunto muito impactante. Se eu fosse vocês, ficaria até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Também está meu amigo aqui, pastor João Luiz. Esse tema é extraordinário, hein, pastor? Tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que a bênção do Senhor esteja no seu lar. Hoje o tema é muito bacana. Se a gente for falar tudo do tema, pastor Tiago, pastor Fábio Luiz, da Igreja Deus Proverá, da cidade de Campinas, São Paulo, hein, pastor? Se esse vídeo for muito longe, turma sabe, Campinas, São Paulo, Brasil, a Igreja Deus Proverá, ali o pastor Fábio Luiz, que é um prazer tê-lo conosco essa noite, como convidado para que venha nos ajudar nessa palavra. Quero que você fique até o fim. Existem situações, existem coisas que o pastor Tiago, o pastor Fábio passou, que eles vão citar, e vai ser muito impressionante a você e vai ser de edificar a tua vida. Qual é a palavra aí, pastor? O que é o tema hoje, né? Qual é o tema? O tema hoje é fé. E a palavra de Deus, ela fala que a fé é algo que agrada a Deus. Deus se agrada quando nós temos uma confiança de nós andarmos com Deus, que Ele está direcionando a nossa vida e a gente está vivendo um ambiente glorioso na fé. Pastor Fábio, eu tenho certeza que você, em tudo que você conquistou na sua vida, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida. Eu creio em tudo que você conquistou, é porque você projetou uma fé. E é importante a gente falar que a fé ela precisa ser projetada. Amém, pastor Fábio? Amém, pastor Tiago. Então, a fé, como o texto bíblico diz, Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. É muito interessante quando nós observamos ali a Bíblia, ela é tão detalhista, ela vai descrever, ela vai narrar, sintetizar ali através de palavras o que é a fé, ela vai dar uma explicação. Então assim, como a gente até estava falando há pouco, antes aqui do podcast, o senhor me falou algo assim interessante, a respeito da fé natural e a fé sobrenatural, Uhum. A fé natural é aquela, que a pessoa, ela enxerga, vê. É uma fé que a pessoa sai para trabalhar, ela sabe que ela vai voltar. Um exemplo, assim, Um exemplo bem superficial, assim, eu vou trabalhar, de tarde eu volto. É uma fé natural, fé é sobre coisas naturais. Agora, a fé sobrenatural é aquela que ela já tem uma sentença, ela já tem um laudo médico, ela já tem algo ao contrário ali que exige, dela acreditar em algo maior para poder sobrepor aquela sentença que ela já recebeu. Um exemplo disso, uma pessoa ela recebe ali um laudo médico. Olha, é impossível você ser curado, você ser curada dessa situação. Então ali, ela recebeu um laudo. A medicina está ali sentenciando, está decretando.
E aí a Bíblia diz assim, os impossíveis para o homem, né, são possíveis para Deus. Então ali Forte. é que vai entrar a fé, Uhum. né? A fé no sobrenatural. Então assim, ela já recebeu a sentença. O médico falou, mas ali ela vai entrar com a fé sobrenatural. A última palavra quem dá é Deus. Pastor Fábio, a gente pode dizer que, eu vou colocar um entre aspas aí, pastor, sabe? Sim. Para todo mundo pensar que a gente está pecando, né? O cristianismo é uma loucura, hein, pastor? Vamos falar a verdade? Sim, claro. Porque, pastor Tiago, imagine Para o mundo que eu perece, acreditar. Se eu olhando essa xícara bonita aqui do podcast, olha aí, ó. Eu olhando a xícara, tô vendo uma xícara. Uhum. Agora, você acreditar numa coisa que você não enxerga, chega a ser uma loucura para o mundo, não sei. Exatamente. Os cristãos, Exatamente. nós três aqui, os E a dois, prova, né, vocês dois, meu amigo, eu falo assim, a Bíblia diz que 2 ou 3 falando de Jesus, ele está no meio. Ele está aqui. Ele está. Cristo está aqui. Glória a Deus. É pela fé. Sim ou não? Pela fé, Sim. com certeza. Mas quem está vendo Cristo aqui? Eu não estou vendo. E é o firme fundamento. Hã? É o Eu não estou firme. vendo, não é verdade? Eu tenho a certeza. É a verdade, é que você disse, a pessoa passa por uma situação, pastor Tiago passou, já passei por uma situação, depois eu vou contar algum caso, viu, pastor Tiago, de fé bem rapidinho, Sim. para que o povo que está ouvindo entender o que é milagre, o que é fé, Sim. o que é fé. Verdade. Então, passamos por um momento que precisamos, existe assim, pastor, posições da fé, por quê? Existe momento que você leva uma fé meio branda, existe momento que você necessita de uma fé firme, forte. Exatamente. Por quê? Porque o impossível chegou para você. Quando o impossível estaciona sobre a sua frente, é o momento de você exercer aquilo que você tem, fé. Certo, pastor Tiago? Com certeza. E quando a gente se depara por uma situação a qual os médicos já enganou uma enfermidade, um assunto relacionado a uma morte ou uma enfermidade que não tem cura, é aonde entra a nossa fé. E a nossa fé, ela tem fundamento. E quando a gente fala de fé, aonde está o fundamento dela? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma estrutura resistente a qual é a confiança na palavra, houve uma manifestação divina. Ou seja, Deus ele interfere num algo natural da vida. Então Deus, através da uma palavra de Deus que está no meu coração, e se eu crendo Deus, ele entra com uma intervenção divina numa cura. Eu creio que Deus, ele pode curar um câncer. Deus pode curar... Curou muitos. Né? Deus pode Depois eu curar vou um contar. leproso. Deus pode curar um paralítico. Deus pode curar um cego. Então nós precisamos entender que se você crê de verdade, se você crê, com certeza Deus vai te usar para grandes milagres. Você vai ver Pedro entrando lá no templo de Formosa, antes da chegada a dentro do templo, Pedro depara para um homem que está ali, né, à beira do templo, aonde aquele homem era um coxo, não andava. E Pedro diz, eu não tenho prata nenhuma, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Haja fé. Então tem que ter fé, isso, e é isso. É isso, então é poderoso é você crer que realmente Deus ele interfere no curso natural da vida. Né, Então, pastor, tem até um salmo que eu gosto muito desse salmo, né? O Salmo 46, né? Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, né? Ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Então, assim, eu fico pensando a inspiração que o salmista estava naquele momento, né? Eu fico pensando assim, porque assim a Bíblia diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Sim, então você observa que a Bíblia ela vai encaminhando, né? Ela vai, você liga uma ponta aqui, liga uma palavra ali, liga uma escritura aqui, e você vai chegando em todo um contexto. Então assim, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, né?
eu confiarei no Senhor. Então, assim, você vê que ele dá uma situação, a qual foi falado pelo pastor João, né? Ele dá uma situação de uma loucura, né? De uma loucura. O evangelho é loucura. É loucura para aqueles que perecem. É loucura. Né? Igual assim, quando você vê muitas pessoas estudiosas, muitas pessoas assim capacitadas, pessoas que fizeram ali faculdade, o que elas indagam muito? É como que você pode acreditar numa história de uma cobra que falou? Então assim, eles até ironizam um pouco, né? Ironizam. Porque é loucura, né? Mas assim, o próprio texto já diz, é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós é o poder de Deus, né? O apóstolo Paulo ele diz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então assim, a inspiração que o salmista estava é muito forte. E não somente esse salmo, mas vários salmos, outros. né? Davi, né? Se colocando como ovelha, o Senhor é meu pastor, né? Então assim, você vê que é Davi que está se colocando como ovelha. E ninguém conhece melhor, né, a ovelha do que Davi, que, né, ele cuidou ali, ele apacentou as ovelhas do seu pai. Tinha alta experiência. Ele tinha alta experiência. Então, assim, para ele se colocar como ovelha, ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, né? No original, nós sabemos que está escrito, né? E não há de me faltar, né? Isso, gostei dessa. No texto original não está o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe o E, né? No original está, ele não há de me faltar. Até interessante esse gancho, né? A gente deixar bem claro. Fique em paz. Né? Que nós temos que, sim, crescer no conhecimento, crescer na graça. É fundamental que a Bíblia diz assim, né? Procura te apresentar como obreiro que maneja bem a palavra. Perfeito. Que não tem do que se envergonhar. Então, assim, essa simples palavra que foi trocada ali na tradução, ela faz toda a diferença. Porque se eu perguntar para você que está nos ouvindo, alguma vez já te faltou alguma coisa, mesmo sendo cristão? Se eu perguntar para o pastor Tiago, alguma coisa já te faltou? Alguma vez já te faltou alguma coisa para o pastor João? Muito. Corriqueiramente, cotidianamente, diariamente. Sim. Falta-nos, nós não temos tudo que nós queremos. Então, assim, estaria o texto bíblico errado, equivocado? Então, não. A tradução... Mas não tem o E lá, né? Então. O E é a gente que coloca, né? Então, é uma vírgula. É a tradução que está errada, porque a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Sim. Então, quer dizer, você pode passar por luta, dificuldade, situações, adversidade, mas Ele está prometendo que Ele não vai te faltar. E o que você precisa ali no momento, você vai ter. No momento, exatamente, né? E então, assim, nós vemos que ele se colocando, vários outros salmos inspirados, né? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, né? Interessante Pastor Fábio, é interessante o senhor falou, a questão de Davi. A palavra fé, ela é usada. Todo mundo, mesmo que a pessoa não é cristão, Exatamente. ela conhece a palavra fé, Paulo ela precisa da palavra fé. Tinha até uma música Paulo viu isso quando ele foi pregar, né? Ele viu ali vários ídolos e ele disse, ele ainda ressalta a fé, né? Daquele povo, né? Ele fala assim, eu vejo que vocês têm muita fé. Tem muita fé. Não era cristão, mas tinha fé. Em outros deuses, tem a música ele secular, aproveita aquilo ali. a música secular que diz, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E é uma verdade. A fé não costuma falhar. Nunca falha a nossa fé. Nunca falha. A necessidade que nós precisamos no momento de um aperto tal, é a nossa fé. Por quê? Pare para pensar. Você num aperto, não tem nenhum amigo perto, e você começa a falar. Se alguém olhar para você e falar, ele está falando com ninguém, e você saber que Cristo está ali com você, e você falando com Cristo. Quer fé maior que isso? Né, pastor Tiago? Com certeza. Ela traz a existência, né? Então você vê que me chama muita atenção esse salmo, porque assim, ele primeiro ele vai falar de uma situação catastrófica, né? Ainda que a terra se mude, ou os montes rujam, ele vai trazer toda uma situação, depois ele fala, não, eu esperarei, eu confiarei no Senhor. Então assim, na nossa vida acontecem situações a qual nós somos colocados à prova, né? É o que eu costumo dizer. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é diferente. Nós vemos várias pessoas que professam a fé, que vão aos cultos e tal, mas quando elas são colocadas à prova,
Ali que você vai ver se vai ser refinado o ouro ou se vai ser extraído a palha, né? Que nós vemos. É quando a pessoa recebe a sentença, é quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, é quando nós vamos provar se realmente somos cristãos, somos crentes, estamos ali com a nossa fé pautada, né? Nós temos o grande exemplo, né, do patriarca Jó. Sim. Nós temos o grande exemplo do patriarca Jó. Jó, ele foi colocado ali como um ícone, né? Como um herói, né? Ali. Que perdeu. Que perdeu tudo. Que Mas perdeu tudo. Prevaleceu Na né, fé. Na fé. Foi questionado pela sua esposa. Ainda retém a sua sinceridade. Então, assim, ela não entendia. Em outras palavras, né? Trazendo para os nossos dias, a mulher de Jó estava falando assim, não vale a pena. Perdendo tempo. Você já perdeu tudo. Por que você ainda retém a sua sinceridade? Em outras palavras, não está adiantando. Deus já não te protegeu. E sabe uma coisa interessante, pastor João? No livro de Jó, que ele não sabia o que estava acontecendo. Né? Foi ocultado dele, ele não sabia. E a prova disso é um versículo que Jó fala assim, a flecha do Todo-Poderoso me acertou. Ele não sabia que ele estava sendo provado pelo céu e pelo inferno ali naquele momento. E ainda ele vai dizer um texto, ele vai dizer assim, quem dera se as minhas palavras fossem registradas. Perfeito. Né? Perfeito. Quem dera. Ele nem sabia que aquilo sim seria registrado. E nós estaríamos aqui em 2024 falando desse homem. Pastor Fábio, eu já quero começar a apertar ele, né? Vamos começar a apertar aí, fazer umas perguntas boas, né? Pastor Fábio, não é apertar não, pessoal. A gente gosta de expor coisas. Não combinamos nada antes, Sim. para que você aprenda na palavra. Entendeu? Aprenda com experiências. Pastor Fábio, eu queria que você contasse 2 experiências para nós. Uma de fé positiva, porque existe também a de fé negativa. Aquilo que o senhor tinha certeza, o senhor tinha fé que ia acontecer e não aconteceu. Vamos primeiro à experiência de fé positiva, que o senhor se lembra, assim, uma das maiores. Existem várias, graças a Deus, tem várias mesmo, sabe? A minha caminhada, ela já veio de uma forma extraordinária, né? Ela já veio de uma forma extraordinária porque o próprio Deus me trouxe, né? O próprio Deus me trouxe, o meu chamado, ele começou de uma forma muito forte, porque eu fui assim, por uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu não nasci no berço evangélico, né? Não nasci no berço evangélico, não tive essa criação, esse ensinamento. Então ali eu fazia uso de drogas, bebida, prostituição. Estava bem no oposto do que é o chamado de Deus, né? Mas eu não conhecia a verdade, eu não sabia das escrituras. E uma pessoa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não conhecia, ela, usada por Deus, ela olhou para mim e disse, Deus está me mostrando que você tem um chamado de pastor. Olha. E se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. O interessante é que ele falou até a situação que eu iria ver. Assim, eu estou vendo uma moto caída de um lado e você caído de outro. Sem te conhecer. Sem me conhecer, e eu não estava com a moto nesse dia. Isso que é interessante. Eu não estava com capacete, porque alguém pode dizer assim, claro, ele viu o capacete. Não, ele não viu nada. Eu não estava com capacete no braço, eu não estava de moto. Aí eu fiquei até bravo, eu falei assim, mas como que a pessoa pode falar isso pra mim, né? Que a pessoa nem me conhece, vai falar isso pra mim e tal. Uma besteira dessa, né? Vamos falar, né? Você estava no mundo, né? pô. Assim, como que pode, assim, me retrair tudo? Ela falou assim, bom, eu falei o que Deus mandou, minha parte eu fiz e saiu. Passado um mês dessa situação, é claro que eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? E assim, eu saía pouco, vinha do trabalho, vinha pra casa. Eu fiquei meio ali, sabe? Eu falei assim, olha, pode, né? Não vou brincar com essas coisas, não vou abusar, né? Porque na verdade eu sempre, mesmo não conhecendo a Deus, eu sempre senti o chamado. Então assim, eu tô dando uma resumida aqui, que vão ser várias. O senhor me pediu 2, mas eu vou contar várias aqui na jornada. Ok. De uma forma... Eu quero a positiva primeiro. Sim, hein? sim. De uma forma resumida, mas eu vou contar várias experiências positivas, muita coisa boa, assim, da parte de Deus, né? Porque para mim o maior milagre é a conversão de um homem. Sim. Verdade. Na minha ótica, o maior milagre é um coração quebrantado, é uma conversão. Porque
Uma pessoa ela pode levantar da cadeira de roda e depois não servir a Deus. Verdade. Uma pessoa ela pode se levantar de um leito de hospital e depois não servir a Deus. Olha, Agora, uma pessoa que realmente ela se converte, isso é maravilhoso. Você vê que a Bíblia diz assim que há festa no céu, há júbilo no meio dos anjos por um pecador que se arrepende. sim. Então isso é maravilhoso. O próprio Deus ele faz questão de festejar. É aquele coração que estava ali voltado às trevas, voltado ao mal e tal, inclinado à carnalidade, e de repente ele começa ali a se aprofundar nas coisas de Deus. Então assim, eu fiquei meio ali balançado e tal, mas eu não dei crédito, né? Não dei muito crédito, fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. E passaram-se exatamente assim um mês depois disso. Aí eu não fui, não procurei igreja, não... Eu comentei com algumas pessoas do meu trabalho, ó, vou aproveitar, vou ir para Deus. Porque assim, as pessoas julgam as pessoas também que estão no mundo. As pessoas julgam as pessoas que estão no mundo. O papel da igreja não é julgar. O papel da igreja é ir atrás, levar a palavra, é abrir a porta. Mas, facilitar. mas a palavra em si já foi semeada, né? Sim. Porque a Bíblia fala lá em Mateus que o semeador saiu a semear. Sim. Então tem vários tipos de solo, vários tipos de terreno. Então é importante que a Então, palavra de Deus gerou um princípio de fé mas em ti, né? Então, mas por mais que eu queria ir, eu sabia o que era certo, eu não conseguia. E realmente eu não conseguia, porque assim, nós não vemos o mundo espiritual, mas o mundo espiritual é real. Existem os demônios, existem os anjos, Sim. existe Deus, existe o diabo, existe toda essa atmosfera. Então, quando uma pessoa ela é do mundo, só dela falar que ela vai no culto, já vai acontecer milhares de coisas para que ela não vá naquele culto. Uhum. Luta, Batalha né? espiritual. Impedimento, batalha. Então, assim, eu até falava, vou no culto, tal, mas no moral da história eu acabava que eu não ia, eu não conseguia ir. Certo. Mas quando a gente não consegue ir, ele vem até nós, né? Verdade. Agora você falou tudo. Quando nós não vamos até ele, ele vem até nós. Então, assim, passado um mês disso tudo, eu estava numa festa da firma, né? Numa festa da empresa e tal. E ali, bebendo e aquela coisa toda. E de repente eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de moto. E tem alguns detalhes desse acidente. Porque eu estava num determinado lugar e deu aquela vontade, assim, uma vontade de usar droga, né? Porque quem tem essa experiência com droga sabe. Abstinência, né, de droga, né? Sabe que quando a pessoa bebe, ela quer ali... Não consegue A ficar cocaína, né, fazer pastor? uso Pode de falar cocaína, aberto aqui que Ela não tem quer problema. fazer uso de cocaína quando a pessoa bebe, Sim. né? E aí vira um ciclo vicioso, uma cadeia ali, né? Que A roda da morte. Ela usa cocaína, ela quer beber. Ela bebe, ela quer usar. Então fica naquilo ali. E aí eu bebendo muito na empresa que eu trabalhava, de repente deu aquela vontade, eu vou. E ali foi a primeira vez que Deus falou comigo, mesmo eu sendo ímpio, mesmo eu sendo do mundo assim, que Deus falou diretamente comigo. Eu lembro como se fosse agora, né? Isso já fazem 14 anos. Eu estava numa avenida indo até a favela buscar cocaína, e no meio do caminho Deus falou para mim, falou assim, só vem aqui essa vez. Não volta aqui mais hoje. Olha. E eu ouvi nitidamente uma voz, eu tirei o capacete no meio da estrada, falei assim, meu Deus, eu tô ficando louco. Sabe, eu tirei o capacete e falei, o que é isso? Não volte aqui mais hoje, quem falou comigo e tal? Fiquei com aquilo na minha mente, coloquei o capacete e fui até a favela. Peguei, fiz o uso das drogas, tudo, voltei na empresa, comecei a beber, deu vontade de ir de novo. A hora que deu vontade de ir de novo... A desobediência veio junto. A hora que deu vontade de ir de novo, eu me lembrei da voz. Eu falei assim, não, mas não é nada, é coisa da minha cabeça, não é possível. Peguei e fui. Na hora que eu tô indo, quebra a embreagem da moto na minha mão. Meu Olha. pai. A hora que ela quebrou na minha mão, eu fiquei são na hora. Eu falei assim, isso aqui não tá normal. Eu dei meia volta com a moto, e aí eu ia pra minha casa. Na hora que eu fui pra minha casa, eu escutei uma voz, e essa daí já era a voz do diabo. Ele falou assim, que motoqueiro que é você? Você não precisa de embreagem, vai trocando no tempo. Olha uma coisa. Entendeu? Aí na hora que eu fiz esse balão, que eu escutei essa voz, eu ouvi essa voz e falei assim, verdade, eu não preciso de embreagem, eu vou trocando o tempo. Dei o balão e fui até a favela. Na hora que eu fui até a favela, peguei, usei no meio do caminho, e na hora que eu tô voltando, eu tava numa avenida, uma descida muito grande, e aí na minha mente eu falei assim, eu vou aproveitar o embalo, eu vou descer com tudo pra me subir com tudo, que eu tô sem embreagem. Pra não ficar engatando. E nessa de descer com tudo, uma pessoa me fechou e eu dei de frente com o carro a 80, 100 por hora. Meu Jesus. E ali eu fiquei. Aí na hora que eu fiquei ali, então assim, essa é uma coisa boa porque foi a minha conversão. Né? Com certeza. É uma experiência maravilhosa porque isso me trouxe tudo que eu sou hoje.
através disso me trouxe minha família, minha filha, o meu ministério. Então, assim, para mim foi uma experiência boa. No começo foi horrível. Você, antes de cristão, ouve a voz de Deus. Alguém é usado por Deus pela fé. Sim. Pela fé, porque ele também não viu Deus. Sim. Ele ouviu Deus, te passou uma situação Exatamente. em que depois veio acontecer, tá? E veio, através disso, você entra para o cristianismo, se entrega a Cristo. Tá. Sim. Agora eu quero Mas a uma outra coisa pergunta. muito importante que eu queria ressaltar aqui é que Deus, ele avisou, né? Sim. Importante, uma coisa que é muito séria. A gente precisa crer que Deus fala com a gente. Às vezes a gente não acredita que Deus, né, não fala com a gente. Deus fala. Então, Deus, ele quer nos livrar, ele quer de alguma forma, nos proteger, e nós não temos discernimento. Então, nesse podcast, talvez que você que recebeu de Deus um aviso, uma palavra, Deus está te preservando de acontecer um mal para sua vida, acontecer uma situação para a tua vida, tá? Então, ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela tem o melhor caminho para nós, o melhor resultado para nós. Sim. É algo maravilhoso. Então, você precisa crer que Deus fala para nos livrar, para nos salvar. É maravilhoso, né? Sim, claro. Então, só continuando aqui para responder a pergunta do pastor João. Sim. Então, aí o que acontece? Aí eu sofri um acidente, né? E aí eu me vi ali numa avenida, bati de frente. Inclusive a mulher que bateu em mim, ela parou o carro. Sarou na hora. Não, ali foi, a droga foi embora, foi tudo ali. Não, na verdade, o que aconteceu? Olha como que eu era quando eu era do mundo. Na verdade, o que aconteceu? Eu ainda estava com a droga no bolso da blusa. E aí eu falei pra mim, eu falei assim, essa última aqui eu vou usar ainda. Porque eu já me veio a memória tudo. Eu já sei, foi a revelação. Eu lembrei da revelação que tinha tido há um mês atrás. Não, já sei, a revelação, Deus falou tudo. Agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir. Só que daí eu ainda peguei aquilo ali ainda. Aí veio o SAMU, tal, me levou para o hospital. Só que daí na hora que chegou lá eu comecei a passar muito mal, perder muito sangue. Aí eu peguei essa droga assim, até joguei lá pro chão do hospital, lá tudo. Acabei, graças a Deus, nem usando isso daí. E ali começou o processo. Não foi instantâneo, né? Eu vim revoltado, eu vim bravo. Foi muito terrível. Eu tenho sequelas até hoje na minha perna, né? Eu tenho 35 quebraduras na minha perna. Meu pai. Eu tenho fêmur, tíbia, talos, todo quebrado, a perna inteira quebrada. Eu fiquei com aquela gaiola, né, na perna durante 2 anos. Eu fiquei acamado durante 1 ano, fiquei 3 meses no hospital. Então, assim, não foi assim da noite pro dia, foi todo um processo. E eu falo assim, que essa é a parte interessante, porque foi onde eu conheci Jesus. Né? Então, para mim, foi algo maravilhoso, porque foi a forma que Deus permitiu. Ele não queria que fosse assim, fique bem claro, né? Ele me avisou antes. Mas foi a forma que ele permitiu que acontecesse para mim trazer, para me tirar. Igual Paulo, né? Ele aparece ali para Paulo fica cego. Sim, fica cego, imagina. Paulo fica cego durante 3 dias. Para ele disse, né? Aquilo que eu pensava que era para a minha morte, no final foi para a minha vida. A sua vida eterna. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor experiência, porque ali eu conheci Jesus. E o interessante é que ali eu fui revestido de uma fé, como o tema é hoje do podcast sobre fé. Ali eu fui revestido de uma fé inabalável. Eu falei assim, não, Deus não fala e Deus não faz nada pela metade. Ele me avisou. Ele permitiu e ele vai até o final agora. Com certeza. E a medicina, ela era totalmente contrária. Para você ter uma noção, no hospital eu olhei para o médico e falei assim, e como que vai ser daqui para frente e tal? Aí o médico, ele começou assim, a ser bem, bem duro. Ele falou assim, só de você estar vivo, você já tem que agradecer isso. Eu não sei se você vai voltar a andar na sua vida. É melhor já a sua mãe já ir procurando colchão ortopédico, tudo. Eu acho que você não vai voltar a andar. Então, assim, a sentença, ela foi muito... Clara. Era clara. Era claro. Eu adquiri uma bactéria também na minha perna, que ela estava me consumindo por dentro. Bactéria. Então, assim, aí que entra a fé. Mas eu tinha certeza. Eu falei assim, Deus não faz nada pela metade.
Deus me avisou, Deus permitiu, ele vai fazer até o final. Ele vai fazer completo, porque se Deus não tivesse um propósito, ele já me deixaria ele morrer ali, né? Com certeza. Por que que Deus... O chamado é maior. Bater moto a 80 por hora já é O chamado Primeira é maior. morte. Então, assim, foi algo maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque através dali eu comecei a conhecer Jesus, me familiarizar com ele, comecei a ter experiência, comecei a orar, comecei a receber instrução. E assim, era muito claro. As suas crenças, que crenças que você... Não, eu era, você não tinha crença, né? Dizia assim, católico. Se dizia ser católico, mas nem na igreja não ia, era né? praticante, nem nada de uma família católica ali, mas nem isso, né? Não tinha ido na missa, acho que 2 vezes na minha vida inteira. Bíblia era um enfeite para você. Não, a Bíblia não... Se tivesse, era do Salmo 91 aberto. É, ali, então. só. E aí você começou a ter o contato com a palavra que lá foi gerando fé. Ali como eu fiquei acamado, não podia sair dali por nada, inclusive até coisas básicas, o meu falecido pai, que foi ali um grande herói, né? Um grande participador da minha conversão. E muito interessante que através disso tudo a família inteira veio para Jesus. Vendo a situação, eles todos vieram. Veio o pai, veio a mãe. A minha mãe já ia na igreja, minha mãe buscava, ela ia na igreja e tal. Alguém tinha fé para... Sim, minha mãe ia na igreja e tal. Mas assim, meu pai não ia, outras pessoas não iam, né? Na igreja. E aí, até meu irmão, né? Só que daí, quando viu essa situação, aí todo mundo pegou firme Se com apegou a Deus. se apegou a Deus e tal, e foi. E ali eu comecei a ter várias experiências com Deus, né? O próprio Deus veio me falando, calma, eu vou fazer completo, eu tô cuidando de tudo. Pastor Fábio, a primeira pergunta está respondida. Deus Depois cuidado o pastor de Tiago também, eu quero a mesma pergunta, eu vou fazer para ele. Sim. E depois eu respondo também essa pergunta que eu estou fazendo. Você disse um momento de fé bom, mas existiu um momento de fé ruim, tipo, eu tenho certeza, tenho fé que isso vai acontecer e não aconteceu. Existe? Você se lembra disso? Então, para mim aconteceu isso daí já depois, né? Isso daí já é após. Aí eu já tô cuidando de igreja, ali eu já tô exercendo meu chamado, meu ministério. Aconteceu sim uma situação a qual a igreja começou muitas pessoas começaram a frequentar a igreja, muitas pessoas. E o lugar onde a gente tinha a igreja foi ficando pequeno. Foi ficando pequeno. E já não era muito interessante cultuar lá, porque né, você ia fazer uma festividade, já não comportava as pessoas, aquela coisa tudo. Então, assim, foi uma experiência que não foi muito legal, foi isso, porque daí eu aluguei um outro salão. Eu aluguei um salão maior e tal, e um aluguel era muito maior do que eu pagava nesse primeiro, né? E ali eu não tive uma experiência muito legal, por quê? Porque assim, eu tinha certeza que era para ir e tal, mas aí quando chegou lá, até que Deus honrou durante 2 anos. Aí depois veio a pandemia, aí quando veio a pandemia começou o pessoal, aquele pessoal que ficou de quarentena já não voltava mais, já não ia mais no culto, o aluguel começou a atropelar, e ali não foi uma experiência muito legal, porque daquilo ali eu tive que sair daquilo ali, então aquilo ali marcou muito minha vida. O senhor sabe que isso para mim poder arcar com os primeiros aluguéis desse lugar, eu vendi carro meu, né? Eu me doei muito, porque eu acreditei muito naquilo ali. Eu vendi carro meu, peguei o dinheiro limpinho e paguei o aluguel, situações assim. E aí quando não aconteceu, só que ali ao invés de me fazer mal, me fez muito bem. Mas foi uma fé, vamos dizer assim... refinou a minha fé aquilo ali. Isso, não aconteceu aquilo que você tinha fé que iria acontecer. Isso é bom explicar para o pessoal, é bom explicar. Daqui a pouco o pastor Tiago também vai expor a positiva e a negativa. Por que é bom explicar? Esses cristãos, tudo para eles acontece de bom. Não. Você teve uma situação que parecia ruim, mas se tornou em boa. Mas no momento foi horrível. Tá? E depois você teve uma situação que parecia ser boa, uma fé sadia. Não, eu vou conseguir pagar o aluguel, e não foi. E você permaneceu de pé. Sim. Amém? Exatamente. Deus abençoe a tua vida por isso. Glória a Deus. Pastor Tiago, fala para nós agora. Uma fé, uma posição de fé excelente. Algo que aconteceu na sua vida que você falou, nossa, foi uma fé tão forte. Depois eu acredito que uma fé é excelente quando Deus fala e faz, né? Eu acho que quando a gente consulta Deus, a gente sofre muitas decepções por falta de consultar a Deus, o que fazer,
qual direção prosseguir, porque entenda uma coisa muito clara aqui, né? A gente estamos nesse bate-papo, que quando Deus fala, ele tem poder para fazer, tá? Então eu creio muito, eu só tomo decisões aquilo que Deus fala ao meu coração. Então é uma fé positiva, porque quando Deus fala que ele vai me abençoar, vai me dar algo, Deus vai gerar um milagre, é claro que eu fico aguardando e fico muito Mas feliz conta um aí que te marcou. Algo que te marcou a sua fé. Eu tinha certeza disso e aconteceu. Olha, eu me lembro de uma situação sobre a minha casa, né? Eu tinha comprado o terreno, até inclusive eu falei no testemunho aqui com a minha esposa. Perfeito. E eu estava ali passando pela rua onde seria a minha casa, e eu profetizei sobre aquele terreno, que aquele terreno seria meu, aquela localidade ali, e crendo no meu coração. Então ali foi uma fé positiva. Exatamente, eu acredito que a fé positiva é quando você acredita que você pode conquistar e acontece. E acontece. Por quê? Porque a minha fé não está baseada em mim. É muito importante ser isso. A fé está baseada no poder de Deus. Isso é uma fé muito positiva. Então, vocês que estão assistindo o nosso podcast, talvez você tenha sofrido alguma frustração de sonhos não realizados, projetos não concluídos, fracassos na sua vida, tantas situações talvez que você almeja e você está tão distante. Eu quero dizer uma coisa para você: você nunca pode esquecer dos teus sonhos. Seu sonho não pode ficar esquecido dentro de você. Teu sonho tem que estar vivo dentro de você. Ele tem que estar permanente dentro de você. Amém. E saber que Deus, pastor João, pastor Fábio, ele tem o poder de entrar e realizar sonhos. Então é importante você sonhar e crendo que Deus, não você, somente Deus pode concretizar algo na sua vida, porque nós somos insuficientes para realizar uma conquista. Nós somos insuficientes. Pode ser qualquer ser humano que está aqui, nós somos insuficientes. Nós sempre vamos precisar de uma intervenção de Deus. Ninguém consegue nada. A Bíblia fala assim: sem mim nada podereis fazer. Então a palavra de Deus já está dizendo que sem Ele não há possibilidade de coisa nenhuma acontecer. Então somente Deus pode realizar. Teve outras situações também. Várias, né, pastor? Vou falar a verdade. Várias. Depois do episódio de eu conquistar o terreno, eu lembro um tempo muito difícil. Eu orei a Deus, Deus abriu um trabalho muito grande onde eu pude ter o dinheiro para construir minha casa. Mas antes de você comprar o terreno, vamos deixar bem claro, pastor Fábio, eu sei porque ele contou a história pra gente. Sim. Antes de você comprar o terreno, você não tinha um salário mensal X para comprar o terreno. Não. Você passou na frente, você ganhava muito pouco, malemar para comer, tô certo? Sim. E você passa na frente de um terreno num bairro excelente de Valinhos hoje e diz assim: eu vou ter um terreno nessa rua, eu vou ter uma casa nessa rua minha. Eu projetei algo e depois do espírito, né? Eu e depois creio que aconteceu. Você coloca isso como um fundamento nas regiões celestes. Isso Deus ele vai trazer à existência. Agora, muito importante dizer o seguinte: eu não tinha condições. Isso. Mas eu profetizei. Mesmo não e correu atrás. E corri atrás. Agora, Deus preparou o cenário de um caminhão que eu consegui trocar pelo terreno. Olha uma coisa. Então, Deus ele foi construindo o meu sonho. Deus foi trabalhando comigo no meu sonho. E Deus, ele passo a passo. Passo a passo. Então, vocês crê no Senhor, porque a fé é algo que ela vai crescendo dentro de nós. Né? Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é muito minúsculo. Mas quando você olha para o pé de mostarda, é grande. E começa a crescer. Então, a fé é você estar envolvido na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai gerando dentro de você fé.
confiança. Você sabe a direção que você está caminhando com Deus. Você sabe que Deus, ele está ali trabalhando na sua vida. Hoje, se você falar para mim, pastor, você está preocupado com o seu futuro? Não. Eu não estou preocupado. Sabe por quê? Porque o meu futuro está baseado na fé que eu tenho em Deus. Acabou. Eu acho que é um fundamento extraordinário, né, pastor Fábio? Pastor Tiago, mas e uma fé, eu estou chamando de fé negativa, aquilo que não aconteceu, né? Não existe fé negativa, mas eu estou chamando aí, entre aspas, negativa, daquilo que não aconteceu. Você lembra de algum? Isso, uma frustração de fé. Frustração é bom contar, né? Tem isso. A gente não pode você contar tem só algum o que você deu lembra? certo. Tipo, eu tinha certeza que ia dar certo, mas não deu. Acredito que quando a gente... porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? E às vezes a gente se engana em nós mesmos. Eu lembro uma ocasião que eu comprei um carro, né? Eu comprei um carro e esse carro começou a me dar muito problema. Coisa assim, fora do comum. Isso me gerou uma frustração. Porque Você tinha fé que você ia comprar um carro e ia ser um carro abençoado? Queria um carro, seria um carro abençoado. E aí começou a dar um monte de pepino no câmbio, no motor, nas peças. Eu vou contar para ti agora uma fé a positiva, né? Uma das que mais marcou a minha vida. Está aqui conosco essa noite, o Gabriel, meu filho, na técnica. E a que mais me marcou, o pastor Fábio, o pastor Tiago sabe, muita gente não sabe, foi quando meu filho Gabriel, foi promessa de Deus até para ser gerado. Nós estávamos orando no monte, eu e minha esposa, e Deus presenteou ela com um varão. Tu vai ter um varão, e ela tinha certeza que ia ser um varão mesmo. E o presente na nossa vida foi o Gabriel, e quando nasceu, a medicina, pior do que o seu, a medicina chegou a falar até que o menino poderia não permanecer em vida, poderia entrar em óbito, coisas terríveis acontecer. E eu me lembro até hoje que numa sexta-feira eu precisava levar roupas para o Gabriel e para minha esposa, que ia ficar internada com ele ia ficar na UTI, tá? Eu precisava levar bastante roupa para os dois. Eu cheguei do serviço por volta das 10 horas da noite e fiz uma oração mais simples do mundo, pastor Fábio, pastor Tiago. Eu ajoelhei, eu tomei banho, ajoelhei, morto de canseira. No dia seguinte tinha que ir para o hospital de manhã. Ajoelhei, estava sem carro. Ajoelhei e disse: Senhor, eu vi tantos milagres acontecerem por onde passei. Agora eu preciso desse milagre. Foi a coisa mais linda que existiu na minha vida. Antes de eu levantar, pastor Fábio, o Espírito Santo disse para mim assim: dorme, tranquilo. E amanhã tu leva uma mudinha, uma pecinha para ele sair do hospital, que ele vai ter alta. Fé inabalável. Deitei, dormi, acordei. A minha irmã chamou eu para me levar para o hospital. E quando eu saí, ela me perguntou: cadê a mala? Precisa levar a mala? Eu falei: não, Deus disse que ele vai sair do hospital hoje. Pastor, eu estava indo para o hospital, humanamente falando, para ver meu filho na UTI e minha esposa ficar com ele na UTI. Eu saí com uma muda de peça para ele. Cheguei na portaria, a moça ainda disse, né, porque eu não tinha levado mais roupa. Eu disse: não, porque meu filho vai sair. Ela disse: quem falou para você? O diabo sempre quer intervir nas nossas bênçãos. Verdade. Quem disse para você que ele vai sair? Eu falei: Deus. Negócio de religião. Quase que eu falo para ela: eu não sou religioso, nunca quero ser religioso, gente. Eu sou cristão, não sou religioso. É loucura aí, para o mundo, né? Estou chegando no quarto, a minha esposa desabando em choro. Desabando em choro. Quando eu pergunto para ela, ela conta a história para mim. O médico passou aqui pela manhã e ele resolveu fazer um exame de novo. E nesse exame, o menino não tem mais nada e ele está de alta hoje. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, essa foi uma fé super positiva. Sabe aquele negócio que você tem convicção? Deus falou contigo igual falou com você? Sim. Igual falou com você. Bêbado, indo buscar droga, Deus fala contigo.
E ele fala com o servo dele aqui, diz assim, amanhã tu vai buscar ele. Ponto final. Meu filho, ele assinou embaixo, eu carimbei e falei, estou junto contigo, Senhor. Vou buscar meu filho em nome de Jesus. E foi, aconteceu. Amém. Agora, fé negativa aconteceu há pouco tempo, muito pouco tempo, em que eu pus o carro à venda, precisava vender muito, como preciso. O rapaz veio, andou com o carro, gostou e muita gente boa. Ó, vou receber semana que vem, ele trabalha com empreita e tal, e a gente vai acertar, vem buscar o carro. Para mim, eu olhando nos olhos dele, eu tinha vendido o carro. A minha fé, eu falei, Deus, muito obrigado, meu pai. Vendi o carro, coração enganoso, pastor Tiago. E depois o rapaz sumiu, não vendi o carro, fiquei na mão. Eu não me abalou a minha fé, mas eu achei assim, eu tinha convicção, tinha fé que iria acontecer. Mas infelizmente não aconteceu. Fé. Fé. Nós estamos falando de fé, é uma coisa que a gente não consegue enxergar e nem pegar. Eu nunca peguei uma fé na mão. Né? Nunca peguei. Mas nós somos cristãos e estamos sempre com fé. Mas não é só nós. Você fez um comentário aí, em que Paulo olha lá, eles olhando os ídolos, e demonstrando fé. Sim. E a gente, com todo respeito às demais religiões, porque eu sou um cara que eu respeito todas as religiões. Com certeza. Absolutamente todas as religiões. Se eu tenho Cristo na vida, eu tenho que respeitar e tenho que amar aquele que possa estar obscuro, possa estar no caminho errado. Só entendeu? Sim. Então, eu acho isso, que a gente tem que respeitar. E eles tinham uma fé grande de olhar para um ídolo, olhar para uma imagem e acreditar que iria acontecer aquilo. Isso é uma imensa fé, pastor Fábio. Estou certo? Sim, com certeza. E Paulo, ele estava ali para ganhar, né? A Bíblia diz que o homem sábio ganha almas. É um ponto que eu tinha falado, né? Que quando eu estava ali no mundo, né? E assim, quando a gente já vem com essa bagagem do mundo, a gente sabe o quão difícil é uma pessoa que está no mundo sair, uma pessoa que está numa outra crença, ela sair. Então assim, se eu quero que você ouça o que eu tenho para falar, eu tenho que ouvir o que você tem para falar também. Perfeitamente. E foi isso que Paulo fez. Ele chegou, ele respeitou, ele falou, né? Ele falou assim: eu vejo que grande é a fé de vocês. Então, só ali ele já ganhou o povo, né? Então ele já foi sábio. Abriu o coração, povo, abriu o coração. Agora, se ele fala, vocês são idólatras, olha o que vocês estão adorando. Acabou tudo. Você já faz um inimigo. Como que essa pessoa vai te ouvir? Então, assim, nós, como pastores, homens de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade. Como que nós estamos abordando as pessoas? Verdade. Como que nós estamos abordando as pessoas? Porque a fé, ela é universal. Isso que eu acho interessante em Deus. Nós vemos que o soldado romano, ele vai até Jesus, né? O centurião, né? Ele vai até Jesus e ele diz que ele precisa de uma cura, o seu servo, né? O seu soldado ali. E a Bíblia diz que Jesus prontamente, né? Totalmente à disposição, né? Jesus veio ali para fazer realmente, né? Eu acho até interessante quando nós vemos que Jesus estava dormindo no barco, né? Jesus estava dormindo no barco quase virando, né? porque ele estava cansado. Ele fazia a obra a pé, né? Ele fazia a obra a pé. Imagina, tudo isso que nós vemos foi em 3 anos. Porque dos 30 ele inicia seu ministério no Rio Jordão para João Batista, e aos 33 ele é morto. Então em 3 anos ele marcou a história. Ele dividiu a história. Fora o que não foi escrito, né? Então, com certeza. então Quem faz um ministério de 3 Então, anos, então, virar anos e anos e anos, mais de 2000 anos. Então, assim, muita disposição. É muito. Então, quando esse centurião chega até Jesus, ele fala assim, que ele precisa de um milagre, né? Porque o seu soldado está enfermo. Então, Jesus prontamente vai falar para ele, eu vou lá, né? Eu vou lá na sua casa. Onde ele está? Ele está lá na sua casa, eu vou lá. E nós vemos ali um texto áureo, ali um texto maravilhoso, ao qual o centurião olha para ele e fala, né? Não precisa o senhor ir na minha casa. Que fé. Que fé. Basta uma palavra. Uma palavra, gente, olha. Uma palavra e o meu servo ficará são. Na mesma hora, Jesus ele torna público aquilo ali, né? Ele olha para todos. Que fé. Ele olha para todos ali e fala assim, tá vendo?
Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Né? Então, quando nós falamos de fé, nós conseguimos extrair vários pontos na Bíblia, né? Eu tenho também, pastor João, que eu estava comentando, acabou fugindo um pouco, uma parte muito interessante, que vale a pena falar de fé, uma experiência que eu vivi, muito forte, falando sobre fé, pastor Tiago, que foi quando eu recebi uma sentença do médico, que ele falou assim, ó, você tem uma bactéria na sua perna. Ele foi muito... Eles são direto, né? Eu costumo dizer que isso aqui é muito forte, porque foi uma revelação que Deus deu para mim, eu vou explicar rapidamente. Eu costumo dizer que até a incredulidade do médico é a obra de Deus. Com certeza. Porque se o médico tiver a fé que eu e você tem, quando chega lá o corpo lá, tudo estirado, o que ele vai fazer? Deus vai curar. Sim. Então essa racionalidade do médico, dele ser um pouco frio, é de Deus. Até isso é de Deus. É de Deus. Porque daí ele vai até as últimas Olha que consequências. coisa interessante, é de Deus. Ele vai até as últimas consequências ali para poder fazer o que ele estudou. Ele vai guerrear. Ele não vai mistificar aquele momento. Aquele momento ali, ele não vai contar com o espiritual. Ele vai ali fazer o que... E até isso é para a glória de Deus. Com certeza. Porque a ciência também veio de Deus. Então, assim, é algo muito interessante, porque eu recebi uma sentença e o médico foi curto e grosso. E ele falou assim para mim, você tem 7 dias para que essa bactéria venha sair do seu corpo. Se ela não sair, nós vamos arrancar sua perna. Porque senão você vai morrer em 7 dias. E eu lembro quando eu recebi essa palavra assim, como o pastor João falou, né? Que o inimigo, ele trabalha, ele usa os seus ali. Por isso que Paulo, ele vai descrever, né? A armadura de Deus, né? O capacete da salvação, o escudo da fé. Então, assim, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E tem os dardos inflamados do maligno, né? Então, quando eu recebi essa palavra, assim, quase que eu me abalei ali. Só que a fé, o escudo da fé, a qual podereis apagar os dardos inflamados. Quando eu recebi aquele livro, assim, em nome de Jesus, não. E aí, o mais interessante foi que o médico, ele falou, você tem fé? Olha aí. Ele falou. Olha. Experiência maravilhosa, rapaz. Você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou assim, então usa ela. Porque você tem 7 dias para você voltar aqui sem essa bactéria. E assim, algo assim que se eu não tivesse vivido, seria até difícil de acreditar de outra pessoa. Mas eu vivi, a minha família estava próxima de mim, viu também. Eu entrei no quarto. Aquele dia que eu recebi essa negativa do médico, eu cheguei em casa, eu entrei no quarto. Eu fechei a porta, eu tranquei a porta. Eu ainda estava com a gaiola na perna, eu andava com muleta. Aquilo é terrível, hein? É horrível. Parafuso, sim. Não, só de ver assim, já... E eu com a muleta assim, entrei em casa, peguei o óleo ungido, coloquei bem na perna onde tinha um machucado, onde ardia, né? Onde ardia muito. Uma ação de fé aí. Onde ardia muito, eu peguei o azeite, coloquei no buraco e comecei a gritar. No quarto, assim, todo mundo lá na sala, não sem entender nada. E eu, Deus, o Senhor já fez tantos milagres. E comecei a falar de uma forma desesperada, de uma forma louca. Eu falei assim, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou perder minha perna. E falando, e gritando, e falando, Deus, de uma forma. E assim, como vive o nosso Deus? E diante do nosso Senhor Jesus, eu comecei a ouvir um barulho. Comecei a ouvir um barulho de, tipo assim, um barulhinho bem lá longe, assim. E de repente, eu olhei na minha perna e começou a sair a bactéria na minha mão. O quê? Essa bactéria começou a sair na minha mão. Eu só fui esperando assim. Aí na hora que ela acabou de sair, ela tinha um corpo gigante assim, ela saiu. A hora que ela saiu, ela dava assim uns 5 a 7 centímetros. A hora que ela saiu na minha mão, eu peguei ela assim, levei na sala, mostrei pra minha família. Nós cremos. A bactéria saiu na minha mão. A partir daquele dia foi tudo estancado e até hoje nunca mais deu problema. Eu cheguei no médico, para honra e glória do Senhor, e falei assim, passou isso, secou, porque onde eu tinha um machucado na minha perna, tava saindo secreção. Essa bactéria, ela tava inflamada, tava saindo secreção. E bem nesse local, e aí eu tenho uma marca na minha perna até hoje, por onde ela saiu. Mostrei pra minha família, você tá aqui. E era de 5 a 7 centímetros, assim, uma bactéria. Você tem a marca de Jacó na perna, então? Só pra você lembrar, né? Olha o que Deus fez. Tem a marca, eu manco um pouco, eu sinto dores, eu sinto dores também. Fiquei com algumas sequelas, né? Mas, glória a Deus, graças a Deus. Então, assim, foi algo muito interessante, essa experiência que eu tive com Deus, sabe? Pastor Fábio, que coisa maravilhosa. Pastor Tiago, gostei dessa
nesse detalhe importante para que o pessoal É entenda, a fé, né? entenda também que a nossa jornada não é só flores, não é só Não. flores, mas todo mundo na hora do apelo, ele vai lá no baú e vai caçar a fé. Todo mundo. Sendo cristão, não sendo cristão, ele vai caçar a e fé. você sabe que hora que a gente vai lá no baú? Ah, A hora que a gente Mas- ouve do médico que não tem mais há mais jeito, necessidade. né? Que a porta fechou, É impossível. que o problema dentro de casa está terrível, é onde a gente vai lá no baú e vai buscar. Você vai buscar Deus. a fé. É, Vai buscar a fé. é. E nas escrituras sagradas, aquela mulher do fluxo de A sangue. fé sobrenatural, né? A Sobrenatural. mulher do fluxo de sangue é incrível Meu Deus. essa passagem. Porque aquela mulher ela estava num local de esquecimento, Tá. né? Aquela mulher estava esquecida da sociedade, esquecida dos seus familiares, completamente isolada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi correndo até Jesus. E a Bíblia diz que, eu fico imaginando, pastor Fábio, pastor João, o pensamento dela, né? Ela foi na direção de Jesus na cidade, ela não estava preocupada com o risco, ela não estava preocupada se ela ia ser pega, se ia ser espancada. Ela tinha na sua mente a projeção: se eu tão somente tocar na orla dele, serei curado. Pastor Tiago, Meu pastor Deus, Tiago. coisa Pastor linda Tiago, ele fala uns demais. negócios aí, Coisa pastor. linda. Ele fala uns negócios aí que ele abre sua mente, entendeu? Aí sua mente vai Jesus. voando assim. Presta atenção, o senhor falou tudo. Ó, a fé dela estava em Cristo Jesus. Se eu tocar na orla do vestido, vai acontecer. A fé dela estava amarrada ali. Agora, pastor Fábio, pastor Tiago, quantas barreiras essa mulher tinha? Primeiro, Ó, ela estava fraca, materialmente falando. Talvez ela foi arrastando, porque estava muito fraca, perdeu sangue. Poxa, 12 anos perdendo sangue. Imagine o corpo dessa mulher como estava fraco. A totalmente primeira barreira. A fragilizado. segunda barreira, essa mulher não poderia estar no meio do povo. Hã? Sim. Ela não poderia se misturar com o povo. E ela se mistura com o povo. Terceira barreira, a multidão do lado de Jesus. que era Como é bastante. que eu, fraca, não Que posso era misturar com o povo pela lei, e como é que eu vou chegar? E ela... Então, a fé, se a sua fé estiver em algo, vai precisar da sua ação. Isso é fato. Isso é É o que o pastor Tiago abriu aí. Isso, Ele abriu esse leque, que vai precisar da sua ação. A ação da mulher, Jesus não foi até ela, deu a orla, falou: toma, toca aí e seja curada. Não. Olha só, Foi ela que foi. ela estava fraca, muito fraca, talvez foi arrastando, a Bíblia não diz isso, mas talvez ela foi se arrastando. Alguém ajudou ela. Ela não podia estar no meio da multidão, porque era uma mulher impura. Tô certo, pastor Fábio? Sim, com certeza. Não podia estar, quebrou mais uma barreira, e a hora que ela quebrou Não essas somente duas... eu tocar. É, E ela Então, sentenciou. somente E é ela, uma fé. é interessante que isso que o pastor colocou, ela não podia estar no meio do público, Não mas podia. ela foi se arrastando, porque ela disse assim: vai ser provisório, eles nem vão me ver, porque eu vou ser curada. Glória. não, ela estava assim. Não corre o risco de eu ir e ter que voltar. É, Vai ser só o tempo de eu chegar até que nele. seja inspirador isso para muitos. É. Vai ser só o tempo de eu chegar até nele, eu vou ser curada, e aí tá tudo pronto. Tá tudo resolvido. Não corre o risco de eu ir lá, tocar e não ser curada e ter que voltar e ser apedrejada. Não. Eu vou tocar, vou ser curada, meu problema está resolvido. Porque ela já tinha gastado tudo. Ela tinha gastado. Ela era uma mulher de posses. Medicina. A Bíblia diz, já talvez, tinha gastado tudo. talvez curandeiros, talvez tudo. Aí vale a pena até a gente falar um pouco sobre isso também. Né? Que a fé, ela tem o poder de te dar de graça De graça. o que o seu dinheiro não pode comprar. Uau, forte, né? Sim, sim. Então assim, imagina, né? Você receber de graça o que o seu dinheiro não pode comprar. Não está à venda. Esse milagre não está à venda. Não É tá. por isso que muitas pessoas não entendem essa parte da igreja. Essa parte social que a igreja faz. Quantas pessoas que vão de clínica em clínica, não que seja errado, é certo, Com existe certeza. casos e casos, existem pessoas que necessitam sim de um tratamento. Eu prego muito isso, sabe? Eu falo muito isso, que existe sim a psicologia, existe casos que a pessoa tem que se internar,
Existe. Mas assim, e aquele caso que a pessoa, igual o caso da mulher de fluxo de sangue, ela já tinha gastado o texto. O texto é claro, né? A Bíblia Ela já foi buscar todos os recursos. a Bíblia ela vai nos dando dicas, né? A Bíblia, poder buscar. a Bíblia ela vai nos dando dicas, detalhes, para a gente entender a situação. Você vê o cuidado que os discípulos tiveram, né? Nos evangelhos. Sim, Uma mulher que já havia gastado tudo que tinha. que tinha. Então, se ela gastou, é porque ela tinha. Né? E não adiantou. Então, assim, o que vale a pena a gente lembrar? As pessoas, elas focam muito nessa parte da igreja, mas elas não vê que o trabalho social que a igreja faz. Pastor Fábio, o senhor falou uma coisa aí, quando o senhor falou igreja, agora, pera um pouquinho, né, Pastor Fábio? Quando o senhor falou igreja, a boca cheia, igreja, é a igreja de Cristo. Sim, Perfeito? exatamente. Mas existem igrejas, denominações em nosso meio, que você sabe muito bem, e a gente não pode ficar com medo de falar isso, Exatamente, de prevenir claro. o povo. Eu pergunto para ti, assim, na sua igreja, se eu tiver uma enfermidade, eu vou precisar pôr R$100 no envelope, 200, De jeito vou precisar nenhum. fazer isso para que como você eu ore falei, por né? mim. É como eu falei, não está à venda. O senhor entendeu? Né? Não está Mas à tem venda. lugares que são Tem assim. lugares, E exatamente. que, infelizmente, pessoal, infelizmente, é chamado de cristãos, é chamado de igreja, é Já é chamado mais de negócio, evangelho. né? Evangélicos, e não são. São mentirosos, são lobos no meio de ovelhas, querendo se enriquecer, Exatamente. ficar milionário por mentiras. Deus, pastor Tiago, faz com que você cobre por uma oração, que você cobre por um milagre que acontece na igreja resgatando vidas na cidade de Valinhos? Hipótese nenhuma, porque o dom não é nosso. A gente precisa entender que o dom é de Deus. E o dom é usado para que o nome dele seja De glorificado. graça recebeste. De Exatamente. graça dai. Então a gente não pode pegar um dom e querer ter lucratividade com isso. Nós não podemos ter isso, jamais. O dom é dado para manifestação e sinal de Deus, poder de Deus. A glória é dele. O homem, Totalmente dele, a glória. O homem, ele na sua ganância, na sua concupiscência, ele sempre quer monetizar as coisas. Né? Nós vemos que isso não é de agora, né? Não, Nós vemos ali Balaão profetizando por dinheiro. por dinheiro. Isso. Nós vemos Balaão profetizando por dinheiro. E uma coisa que eu gosto muito de deixar bem claro, até mesmo quando eu prego ou quando eu falo sobre esses assuntos, Balaão não era qualquer um. Não. Como assim? Se você olhar na ótica que ele tinha uma intimidade tão forte com Deus, que ele fala com Deus, Deus ouve, Deus fala com ele, ele ouve. Ele tem uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando o rei, ele vai até Balaão e fala assim, profetiza contra Israel que eu te dou essa posse de ouro, ele vai consultar Deus. Olha que forte, olha que Ele sabe interessante. o peso da palavra dele. Então, mas ele vai consultar Deus e Deus responde a ele. Uhum. Então ele tem uma intimidade com Tem Deus. intimidade forte com Deus. Mas ele está tão corrompido, ele está tão, o seu ministério está tão prostituído, ele está tão corrompido, ele está visando tanto o lucro que ele vai pedir para Deus para poder profetizar. Olha como que a ganância, o ouro. o homem, Pra ter o ouro, né? O homem, a ganância ela te cega. Quando nós falamos de igreja é muito triste. Nós vemos, né? Outro ponto também, né? Isso aí é tema até para outro dia, né? Com certeza. A gente entrar a fundo nesse tema aí. Por exemplo, elas cobram para pregar a palavra de Deus. É algo assim que tira até, né, deixa até a gente Quanto um pouco custa? Cachê. cobram. Cachês altíssimos. Quanto custa? Verdade. Mordomias altíssimas. Elas cobram, como o pastor Tiago falou, Né? o dom não é nosso. Não, não é nosso. O dom não é nosso. Não. Então, como que você vai cobrar por algo que não é seu? Né? Então, assim, cobram para pregar, cobram pelo milagre, Cobram pelo milagre. Isso cobram é pelo verdade. milagre, cobram para pregar a palavra, revelação, né? Nós vemos muitas pessoas ali entregando revelação, faz o Pix e tal. Então, assim, nós vemos assim que está muito banalizado, né? E nós vemos assim, a atitude de Eliseu, né? Aí, A atitude de Eliseu aqui, não aí- recebendo aquele tesouro, né? sim, Pela cura de aí, Naamã. o que acontece? O que acontece, pastor? Por isso que a fé, nós estamos falando de fé, a fé de muitos está abalada. Exatamente. Isso Ah, interfere.
vai numa igreja, Influencia diretamente. para você receber uma oração, tal, a pessoa, não, eu não vou ter. Outro dia o rapaz falou assim para mim, na sua igreja pode ir com a carteira? E tem umas certas igrejas por aí que se a gente for com a carteira tá enroscado. Exatamente. Eles arrancam tudo que você tem. É triste. E a gente não pode dizer que é mentira, né? Não pode dizer, né? Eu vi cultos aí de 1 hora de Usa aquele momento, pedindo, 1 hora pedindo oferta, aquele momento dízimo, que é pra inventando pegar. coisas, entendeu? Desculpe da minha verdade. Mas com certeza. Aqui tem 50 pessoas que vai dar R$1.000. Deus falou para mim. Se Deus falou para ele, desculpa da minha realidade, por que ele precisa falar no microfone? Se Deus falou para ele que tem 50 pessoas que vai dar 1.000, pode tirar a oferta, meu amigo, que vai ter 50 mil. Larga de ser charlatão. Exatamente. Larga de ser charlatão. Tô certo, pastor? Com certeza, Se eu não claro. for, vocês Isso falam. também me tira um pouco, sabe, do meu... Acaba do com meu, a fé da me pessoa. tira um pouco do meu eixo. Isso daí, sabe, você aí, ó, que cobra para pregar, né? Pelo amor de Deus, para com isso. Como é que você vai cobrar por algo que não é seu? Como é que você vai enriquecer, né? Então tem muitas pessoas que enriquecem por aquilo que não é dela. Sabe? Nós vamos fazer um tema assim, vamos fazer um tema para a gente abranger isso daí exatamente. e outras coisas, né? Muito bom. Mas isso está no tema porque abala a fé Abala dos a fé. cristãos. Abala a fé das Abala, pessoas. abala. Né? Imagina que a Eu acho pessoa ela vai pra... Porque assim, eu entendo o seguinte, que a pessoa ela vai ser coagida dentro da igreja. Né? Ela vai ser coagida a doar, coagida a abrir o coração. Deus ama quem dá com alegria. Exato. Né? A gente não vai citar igrejas aqui, mas Sim. tem igreja que pede carro, chave de carro, Sim, gente. sim. Isso é um absurdo. Exatamente. Isso é um absurdo, entendeu? Alguma propriedade, porque, sabe, você vai dar para Deus e Deus vai te dar um carro novo. Irmão, Deus pode até dar um carro novo para você. Sem você entendeu? dar nada para Não, ele. Não, Vamos falar a verdade. ou Deus tocar no coração de alguém para dar um carro e Deus vai dar um carro melhor. Isso pode acontecer especificamente de Deus, mas usar isso como estratégia para se enriquecer, isso eu não concordo. Isso não faz parte do Evangelho. Isso tem sucateado o Evangelho. Isso tem perdido o valor do Evangelho. Então a gente precisa voltar às raízes. A gente precisa voltar à essência. Nós precisamos voltar à identidade que Cristo quer que nós andamos. Então é muito forte isso aqui. É muito forte isso aqui. Isso tem frustrado pessoas na fé. Isso tem frustrado pessoas na fé. Tem pessoas que já não acreditam mais na mensagem que ouve, pastor Fábio. Não acredita mais. Escândalo, porque não tem coisa melhor, irmão, Se torna escândalo. que nós, quando nós subimos no altar para pregar a palavra e gerar fé dentro de você. Gerar amor de Deus dentro de você. Gerar compromisso de Deus. Exatamente. Sabe? Gerar crescimento espiritual. Todas as vezes que eu vou para a igreja, eu falo, Deus, eu vou para cultuar, mas eu vou levar a vida no altar. Vou levar a vida. Me usa. Né? Vou levar pessoas a acreditar nos sonhos, ter fé. Olha, amanhã você vai contar o seu testemunho aqui. E é isso, é muito positivo isso. E eu gosto de enfatizar algo que eu recebi de Deus. Eu acho que edifica as pessoas, né? Que não é mérito meu, mas é de Deus. De Deus. Então é muito forte isso aqui. Ô, pastor Fábio. Tremendo. Eu lembro de pastor Tiago, ele era menininho. Congreguei com o pai dele, pastor Darcy Rovati, mais conhecido como Shin aqui na cidade, né? Se falar de Darcy, a turma não conhece. Se falar Shin, todo mundo conhece esse abençoado aí, De uma bênção de Deus. exemplar. Congreguei junto com ele. Isso aí era menino. Hoje eu estou com o pastor, estou na igreja resgatando vidas com o pastor Tiago, junto com ele, batalhando, junto com uma equipe maravilhosa que a gente tem lá, uma equipe maravilhosa, o senhor foi lá, o senhor viu, né? Uma equipe maravilhosa. E o pastor Tiago, ele é um homem usado por Deus. Só que não adianta você correr para a igreja Ministério Resgatando Vidas e falar assim, eu vou lá porque se ele vai revelar minha vida, ele vai... Não faça isso. Vai lá porque Cristo está lá. Porque o pastor Tiago... A palavra já vai ser revelada. A O palavra. pastor Tiago, como nós, pastor, como nós, damos
liberdade a Deus fazer conosco o que Ele quiser. E o que Deus falar conosco, nós vamos expor. Ou ruim, ou bom. Nós vamos expor. Essa é a verdade. Então, essas pessoas se destacam. Só que pode-se acontecer Aconteceu, nós já fomos em culto com o pastor, que ele pregou uma palavra excelente, mas não teve nenhuma revelação à parte específica para um e para outro. Esses dias agora eu estava ajoelhado, demorei um pouco mais de joelho, e eu, no meu íntimo, sem falar, para ninguém escutar, com Deus eu disse, eu preciso ouvir de ti isso hoje, Senhor. Mas não era a palavra, era isso. E o pastor Tiago, no final do culto, ele começa a dizer, tem gravado no YouTube, inclusive, né? Da igreja tem. Ele começa a dizer, ele falou, pastor João, eu podia falar isso no particular com o senhor, que Deus está me falando aqui, mas eu vou falar. E falou no microfone. Entendeu? Mas agora, e amanhã no culto? Será que vai ser a mesma coisa? Não, pastor, não. Vai ser a vontade de Deus que vai imperar. Então a gente vê por aí fés sendo abaladas, pastor Fábio, por causa de revelar nome, RG, isso, aquilo, que 99,9%, sem medo de falar, não provém de Deus, tá? Esse tipo de coisa para chamar a atenção, para aumentar o ego da pessoa. Mas o que acontece com esse aumento de ego está quebrando muita gente, está acabando com a fé de muita gente. Então eu quero convidar você para ir na igreja Resgatando Vidas, na rua Campinas 250, cidade de Valinhos. Mas certeiro de que você vai sair com a palavra abençoada e pode ser o dia em que Deus vai falar contigo, vai te abençoar, vai derramar sobre a tua vida. Mas quem somos nós para dizer, vai amanhã que vai dar certo? Eu acredito, mas vai com fé. Acho que o mais importante é fé. Exatamente. A Bíblia diz, né, que sem fé é possível agradar a Deus. Então, aqueles que aproximam de Deus, é necessário que venha com fé, que tenha fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que acreditam nele. Então, é muito poderoso isso. Sabe, no processo de salvação, a gente vê um princípio de fé muito forte aqui, que não é falado, né? A Bíblia fala que se a gente crer é fé. Confessar é aquilo que nós cremos. Não dá para confessar aquilo que nós não cremos. Você não crê. Então, a salvação, a graça, o nosso podcast é Poderosa Graça, você tem que crer que você é salvo pela graça, e se não for a graça, ninguém pode ser salvo. E eu só posso ser salvo se eu crer que Jesus é o Salvador da minha vida. Que Ele morreu na cruz e justificou, né, a minha vida. E assim eu posso ser salvo, justificado nele. Então é maravilhoso isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Saber que eu e você, pastor Fábio, nós estávamos projetados, né, à condenação. Sim. E pela graça que nós cremos e confessamos, porque olha que coisa maravilhosa isso aqui, né? Como que, por exemplo, eu estou vendo que o meu nome está justificado, eu estou conseguindo enxergar que realmente Cristo tá me salvando aqui. Eu nunca vi. Então, isso é o valor da fé, que quando eu confesso, o meu nome é escrito no livro da vida, a festa nos céus, tá? Então, é maravilhoso isso aqui. Saber que o Espírito está dentro de mim, que não há um vazio mais dentro de mim, tudo isso aqui é um composto de fé. Então, eu tenho que crer. Por quê? Uma coisa muito clara, muito forte isso aqui. Você vai na igreja, você consegue ver Deus pessoalmente? Não, mas nenhum lugar. Não consegue ver, mas eu consigo sentir. Só Moisés viu, né? Você está entendendo? De costas. Moisés viu ele, De né, pelas costas, porque a glória de Deus acaba derretendo essa carne. Essa carne não aguenta, né? Essa carne ela não está preparada para ver toda a glória de Deus. Mas tenta entender isso daqui. Você está entendendo? Nós não vemos. Nós vemos, mas nós cremos. Por isso que muitas pessoas dizem assim, esses bandos de louco aí, louvando para as paredes, cantando para as paredes. É a fé.
É a fé. Que Deus está presente, audível ali, está ali no meio do culto. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né? As 7 igrejas, ele diz que ele estava andando no meio das 7 igrejas, né? Então Jesus, ele está andando no meio da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Pastor Tiago, você está falando de fé, muito forte. Teste a sua fé. Ah, mas eu não tenho. Você tem sim. Você tem sim. Se você está assistindo, você já tem. Senão você não ia ver 3 homens conversando aqui até agora. Teste a sua fé. Qual que é o ingrediente, pastor João, para testar a minha fé? Só tem um. Chame a Cristo. Para você testar a sua fé, converse com Cristo, converse com Deus. Tá? E teste a sua fé, para você ver o tanto de fé que você tem. Pastor Fábio, nós falamos aqui do Ministério Pentecostal Resgatando Vidas, fizemos propaganda. Isso daqui não é da denominação Ministério Pentecostal Resgatando Vidas. Certo. Nós temos amizade, amor a todas as denominações, seja ela qual for, todas. E eu quero que você também coloque aí a denominação sua, se quiser passar o endereço, né? Pô, faça isso, dia de culto, meu amigo, certeza. Tá aí. Interessante que a igreja onde eu, pela misericórdia de Deus, hoje pastoreio, né? Ela fica no mesmo bairro onde eu sofri o acidente. Olha aí. Olha como que é os mistérios de Deus, né? Qual que é o bairro? Igreja Pentecostal Deus Proverá, Rua Esmeraldo Martins Braga, número 70, Vila Formosa, em Campinas. Vila Formosa, Campinas. Rua Esmeraldo Martins Braga, número 70. Você que é da região aí do Formosa. Aí. Cultos, quarta-feira às 19h30 e domingo às 18h30. Que maravilha. Aí, vai pastor. lá, em nome de Jesus, será muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. Será uma honra recebê-los vocês também. O senhor é o pastor lá? Eu sou o pastor presidente, pastor local é o pastor Paulo. Que maravilha. Pastor, preciso ir lá também. Você já foi, pastor Tiago? Já preguei. O Tiago já pregou lá. É benção lá? É benção. Bom mesmo, dá para ir? Uma benção. Palavra genuína, viu? Posso te garantir pra você que... O nome da igreja é bonito, né? Resgatando Vidas. Olha aí o nome da igreja. Agora o outro vem com a igreja. Deus proverá, gente. Olha, até o nome da igreja chama você, né? Deus realmente proverá. Isso não tem fé inabalável, né? Deus proverá. Isso, a fé já está conquistada. Pastor, estamos finalizando? Estamos finalizando e assim, eu gostaria de falar sobre o fundamento da fé. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, diz assim, ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. É tremendo esse texto. A gente não sabe o escritor que escreveu essa carta em Hebreus. Mas aqui nós entendemos que a fé, ela precisa ser projetada dentro da nossa mente. A fé precisa ser criada dentro de você. Ela precisa ser construída. Quando a gente constrói ela aqui dentro, ela acontece aqui fora. É forte. É isso aí mesmo. É bem isso. Então nós vamos ver aqui na Galeria da Fé, nós vamos ver muitos exemplos aqui, né? Abel, ele fez um sacrifício de fé diante de Deus, sabendo que ele fez o melhor e que Deus ia visitar o altar. Sem disputar com ninguém. Então, nós vamos ver aqui várias, né, o próprio Abraão saindo do meio da sua terra, no meio da sua parentela, indo para uma terra completamente sem uma estrutura. Ele vai sobre uma palavra, Deus não ficou falando várias vezes com ele, Deus falou uma vez e Abraão assim o conduziu. Então, aqui nós vamos ver Enoque, ele foi transladado porque alcançou um testemunho de fé. Tá? Então, assim, o texto mostra que quando nós projetamos, Deus ele está conosco no sonho e Deus está construindo. Todos os antigos alcançaram promessas e sonhos e projetos. Então eu creio em coisas maiores que Deus a fé é um dom posso falar. Celestial. É um dom celestial a fé. Pastor Fábio,
Estamos felizes aí da tua presença. Não vai ser a primeira, não vai ser a única vez, né, pastor Tiago? Sim. Outros temas, vamos falar de mais coisas dessa forma, para que as pessoas compreendam no nosso palavreado normal o caminho da salvação, o caminho do cristianismo. Hoje foi muito enfatizado fé. O que você está enxergando, isso não é fé, você já está vendo. O que é fé? É você fazer igual o pastor Tiago, passar na frente de um local, ganhando um salário mínimo, e falar assim: eu vou ter um terreno aqui e uma casa, e casa boa. Já fui na casa do pastor Tiago, casa boa, abençoada a casa dele, viu, filho? Não tem miséria ali não, meu filho. Tem miséria igual o estúdio aqui, filho. Você viu que nós já chegamos comendo e tal, não tem miséria não. Então, mas ele não tinha, assim, vamos supor, se ele estivesse se formando em alguma coisa, você sabe, quando eu formar, eu estou fazendo medicina. Então eu passei em frente da casa, eu não tenho nem carro, mas estou fazendo medicina. Eu vou me formar e vou conseguir comprar. Não, nada disso. Pastor Tiago, um salário baixo, passa em frente e tem fé e alcançou. É para você essa fé. Pastor Fábio, eu gostaria que você falasse um assunto. Eu acho que é um assunto muito, muito importante, porque assim, nós sabemos que em Gênesis, né, Deus, ele criou todas as coisas, né? Deus é o Criador. Nós temos uma teoria sobre o Big Bang. Eu gostaria que você me explicasse, né? Nós sabemos que não tem fundamento nenhum, né? O que algumas pessoas creem nisso, tá? Eu gostaria que você me falasse um pouco a respeito disso. Então, a teoria que eles colocam, né, é que houve a explosão, e a explosão trouxe vida, né? Mas nós sabemos que, biblicamente, não foi dessa maneira, né? Foi o próprio Deus ali que criou todas as coisas na força... Ficou bem claro isso, né? Na força da sua palavra, né? Haja céu e houve céu, haja terra e tal. Existe também a teoria que essa explosão foi quando Satanás veio a cair na terra. Tem essa teoria também, né? Estudiosos de escatologia e tal, bíblica, eles falam sobre isso também, que quando ele foi lançado na terra, né? Então houve a explosão. Mas essa explosão não criou nada, né? Quem criou foi Deus na força da sua palavra. Sim. Categoricamente, cada uma daquelas coisas, né? No primeiro dia criou Deus. No Cada segundo item, dia, né? Então, é detalhado, né? Então, assim, houve alguém por trás disso tudo. Não foi simplesmente uma explosão como é nos passados nas escolas, como é nos passados que é uma explosão e do nada houve. Não, teve um arquiteto, teve alguém que pensou. Se nós observarmos cada molécula, cada vida, se nós observarmos cada fundamento que tem tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra, nós vemos que se você cortar uma árvore, no caule da árvore ali vai ter uma digital como se fosse a de um dedo, né? Nós vemos que se você pegar uma folha, no desenho da folha vai ter as veias, um desenho como se fosse a veia do nosso corpo. Então nós vemos que cada item daquilo ali não foi por um acaso, não foi obra do acaso, foi categoricamente ali, detalhadamente ali criado, pensado, né? As cores dos animais, como a onça, por exemplo, é uma digital dela. De todas as onças que tem a onça pintada, nenhuma parece com a outra. É uma digital dela. As zebras, as listas. Então, assim, quando você começa a observar, e é interessante que foi o que Deus falou para Jó. Quando Jó começa a questionar, teve um momento que Jó questionou. Jó não blasfemou, Jó não murmurou, mas ele questionou. Ele estava no direito dele. E a Bíblia diz, em tudo isso, Jó não pecou. Ele começa a questionar, ele fala assim, eu não estou entendendo, eu queria saber onde é o seu trono, aonde é o seu tribunal, para eu prestar minha queixa. Ele chega a falar isso. E aí Deus fala algo muito interessante para Jó, Deus fala assim, onde tu estavas quando eu estava alimentando os filhos dos leões. Então ele começa a trazer momentos que a gente nem para analisar. Uau, Deus é criador. Ele começa a trazer momentos ali que a gente não para analisar nessa correria do dia a dia.
A gente não para analisar a natureza, a gente não para analisar. Então, assim, nós vemos que teve um autor por trás disso. Mas isso aí é interessante, pastor Thiago, a gente fazer um tema só sobre isso, sabe? né? A gente trazer mesmo ali um determinado dia. Lançar mais profundamente. A gente. Isso daí dá tema para uns 3 podcasts, né? Com certeza, pastor, com certeza. Não, mas eu frisei isso Sim. para falar que Não somos obra do acaso. não é Vai ter um obra tema do aí pra acaso, nós. Não somos né? obra do acaso. E que nós temos que crer que Deus Não fez viemos também. todas as coisas. Não somos- Inclusive o ser humano foi Deus que fez. Né? Também não viemos do macaco, né? Não, são, não são viemos. temas que, né? Somos Somos feitos à criados. A imagem imagem e a semelhança de Deus. Foi Deus que nos criou. A ciência, ela quer. Eu acho até interessante, até mesmo a própria teologia. A própria teologia, você tem que estudar ela com muita sabedoria. Porque o homem, ele quer explicar situações a qual... Inexplicáveis. Inexplicáveis. Ninguém explica Deus. É verdade. Então, quando você começa a ver o homem também querendo se aprofundar em assuntos assim, e explicar, mas ó, olha lá, não era bem isso que queria dizer. Então, ali, ao invés de lapidar sua fé, ela começa a roubar a sua fé também. Com certeza. A letra mata, mas o espírito que dá vida. Então, nós também Sim. temos que ter bem pé no chão, muito cuidado, porque a sua experiência pessoal, ninguém vai te tirar. A sua experiência, pastor João, ninguém tira a qual aconteceu com o seu filho. Ninguém tira. Ninguém tira, é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo forte. Mas alguém pode falar, não, veja bem, Deus não trabalha assim e tal. Quem somos nós para entender como que Deus trabalha? Deus usa as coisas loucas, as coisas desprezíveis para confundir as sábias. Então nós temos que ficar bem ligado nisso. Bem ligado. Também. Isso é um assunto Nós maravilhoso. temos um inimigo que, em algumas partes ele é amigo, em algumas partes é inimigo, que é a ciência. A ciência, em muitas partes, ela é nossa amiga. Mas quando ela começa a entrar nesse âmbito espiritual, né, do início, genealogia, ela acaba se tornando inimigo. Porque ela vai contra a nossa fé. E aí E aí entra a fé, né? Nós começamos falando de fé, nós vamos terminar Vamos falando de fé. terminar falando de fé. É fé. Fé. Como que te dá essa certeza que você está certo? A fé. De repente eu não tenho como te provar. Né? Muitas vezes. Eu não tenho como te provar, mas para mim tá latente, tá explícito, Tá visível. tá claro. Tá real. Ninguém, sabe? Tá preservado dentro de mim Sim. que foi assim e acabou. Pode se despedir da sua maneira, do seu jeito. No final nós fazemos um jeito aqui, daqui a pouco você vai saber, bom. todo mundo. Pessoal, muito obrigado para vocês aí que ficaram até o final. Espero que sejam edificados com esse podcast, com essas palavras. Pastor Thiago, muito obrigado pelo convite. Pastor João, muito obrigado também pela recepção, né? Seu filho também que nos ajudou aí. Gabriel. Deus abençoe, Gabriel. Também. Glória a Deus, que Deus abençoe. Então é isso, pessoal. E se inscreva no canal, deixe seu like. E estamos aí abertos a próximos convites. E gostei muito de estar aqui. Prazer muito grande estar contigo aqui, pastor Fábio. Nós aprendemos bastante coisas novas nesse bate-papo. As pessoas vão ser edificadas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão identificar com essa fé que o estúdio transmitiu aqui. Né? Essa fé realmente potente, poderosa, de um Deus que é poderoso para fazer. É isso. Porque o homem promete tantas coisas e não consegue concluir, né? Mas Deus, ele tem poder de falar e fazer. Tá? Então, estou muito feliz de receber, né, a sua pessoa aqui. Agradeço. E tenho certeza que nós vamos vir com mais assuntos aí. Pastor João Luiz. Junto de novo. Tamo junto de novo. Na batalha, na guerra. Vamos ficar de pé Pessoal, aqui, gente. escreve aí no nosso canal, né? Um like aí, dá um like. E eu tenho certeza que você possa compartilhar nas redes sociais esse conteúdo tão maravilhoso e importante. E como a gente sempre encerra, né? Mostrando a unidade, a união. Vamos lá, olha aí. Né? Aqui, pastor. Vamos aqui. Uma mão aqui, outra aqui, a do senhor ali. Na câmera principal ali. Aqui em cima. Isso. A outra aqui em cima, todo mundo assim. Aê! Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês.
E é essa união que faz a igreja crescer. Importa o nome da sua igreja. Deus te abençoe. Deus Até o abençoe. próximo. Deus abençoe. Fica com Deus.